Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo, juiz de FAB nível 2, e o assunto deste vídeo vai ser: e se o FAB tivesse regras diferentes das que a gente está habituado, de modo que o fator diversão fosse ainda mais ressaltado? Cara, eu tenho, assim como todo mundo, diversas ideias aqui que poderia colaborar nesse sentido. Então, para mim, como o principal é a questão do tempo, e você vai entender o porquê, eu vou propor aqui três situações distintas que, se a regra fosse desse jeito, para mim ia ser bom demais. Depois comenta aqui embaixo se você acha que essas ideias seriam boas caso fossem implementadas ou se acha que não tem nada a ver. Vamos lá, a primeira delas seria: e se o CC tivesse uma vida, né? O personagem tivesse uma vida não de 100% maior do que no Blitz, mas apenas de 50%. Quer ver? Jogo de Dash.io. Tem quanto no Blitz? 18 de vida. Então, no CC tem 36. Mas e se ela tivesse o meio termo? 27. 27 de vida. Isso traria o que de diferente? Primeiro que provavelmente eu iria morrer mais rápido, se fosse o caso de eu acabar perdendo a partida. Mas eu também iria fazer uma vinculação ao tempo da partida. Ao invés de você ter os 55 minutos do CC, você ia ter apenas um acréscimo de 50% do tempo que é acrescido entre o Blitz, que são 35, e o CC, que são 55. Aumenta quanto? Aumenta 20 minutos. Ao invés de aumentar 20 minutos, aumentaria 50% desse tempo, assim como aumenta os 50% da minha vida. Logo, iria para 45 minutos. Ia ser uma redução de 10 minutos por partida. O que para mim, cara, faz muito sentido. Porque veja, eu não tenho tanto tempo assim para jogar. Então, quando eu estou diante de um torneio, e geralmente assim na minha cidade, que são 4 rodadas, cara, isso para mim é difícil. Às vezes eu tenho que dropar antes da última partida por conta do horário. Então você pensa assim: poxa, mas são 40 minutos em 4 rodadas. Exatamente, é uma partida a menos, sabe? Então, para mim, iria ajudar muito caso a vida fosse reduzida, fazendo com que também o tempo daquela partida fosse reduzido, e aí eu poderia voltar para casa num horário razoável para mim. Isso faz sentido para você? Eu sei que o personagem ele foi desenvolvido, ele tem todo um design por trás para que ele tenha de fato o dobro da vida. E que isso poderia realmente impactar na gameplay ou mesmo na própria viabilidade daquele personagem. Eu tenho isso em mente, mas quem sabe? Não custa tentar. Eu talvez colocasse essa como uma das minhas principais sugestões de alterações de regra de torneio. Afinal de contas, não é uma regra do jogo, mas sim uma regra do torneio. Beleza, o que mais você pode dizer aqui também que poderia auxiliar no fator tempo? A questão dos turnos. Vê só, quando chega nos turnos é porque a gente já passou por todo o tempo da partida. Então você ainda conceder o restante daquele turno e o turno extra vai só demorar ainda mais. E quando chega nessa fase do jogo, as pessoas vão jogar, costuma ser assim, mais relaxadas porque não tem o tempo do cronômetro ali rodando. Muito embora a gente não possa ter um slow play nessa fase, né? Mas acontece com uma certa frequência. Então assim, chegou nos turnos, acabou, cara. Não tem mais turno, acabou o tempo, acabou e é isso, um abraço. E aí, como sugestão, eu tenho duas alternativas. Ou você tem a questão de que o empate ele não vai acontecer, de modo que eu vou aplicar as regras que acontecem nos playoffs, ou seja, quem tem mais vida vence. Ah não, mas está igual, aí faz uma última rodada realmente só para ter aquele desempate, coisa assim. Então isso seria uma alternativa que para mim seria super viável. Ou outra seria a situação de você dar um ponto para cada um, sabe? O Gen, ele quando tem a situação de tie break, ele dá uma pontuação distinta a depender de como aconteceu, né? Se for a vitória, ele vai dar uma pontuação X, se foi uma vitória na terceira rodada, vai ser um pouquinho diferente. Então você dá um acréscimo ali para um empate, sabe? Porque realmente é tão frustrante, pelo menos para mim, não sei para você, você jogar 55 minutos de CC, ter o turno e empatar, que na prática os efeitos são muito similares a um double loss. Não é a mesma coisa, mas tem a pegada meio que essa. Você perde seu oponente também. Então, isso de fato seria uma alteração que eu também faria. Ou iria pelo caminho de cada um ganhar um ponto, ou algo assim, ou então, cara, não tem empate. Quem vai vencer é aquele que tem mais vida, ou alguma outra coisa que vocês possam, enfim, também sugerir aqui nos comentários.
Beleza? Isso para mim também ia ajudar, porque não ia ter os turnos e aí de fato as partidas iriam demorar também um pouco a menos. O que mais? Outra situação é quanto à condição de vitória. Veja, a gente tem a situação clássica, que seria você reduzindo a zero a vida do seu personagem, do personagem adversário, na verdade, e a outra seria por decaute, né? E a estratégia de você fadigar o seu oponente, o que é? É uma estratégia que demora muito. Eu jogo com personagens super rápidos, então assim, para mim é meio maçante ficar aguardando todos os demais jogos terminarem. Eu converso, obviamente, com os meus amigos ali e tal. É um momento em que eu jogo 3 partidas, enquanto tá rolando aquela partida de Guardian, aquela partida de Warrior, alguma coisa assim, de Grave Bonds, né? Vocês viram como é que foi a Mirror que aconteceu entre os dois Grave Bonds? Demorou pra caramba. Então, assim, a condição de vitória por meio do decaute para mim é estranha. Você poderia adotar, por exemplo, a regra de outros TCGs. Eu vou dizer um aqui. No Riftbound, que ainda vai ser inaugurado, né? Lá para, se bem que vai ser em agosto na China e em outubro no restante do mundo. Seja como for, tem uma regrinha que é bem interessante que se chama Burnout. Onde se o seu deck ele acabou, ou ele não acabou, porém eu não consigo realizar tudo que eu preciso fazer com as cartas restantes. Exemplo, eu tenho uma carta só no baralho, e eu preciso, vamos supor, dar um Opt 3. Eu não tenho carta suficiente para dar Opt 3, ou então tenho que dar 3 draws, alguma coisa assim. Eu vou pegar as cartas que restaram no deck, ou nenhuma carta, né, caso eu não tenha nenhuma. Vou pegar as cartas do cemitério, vou embaralhar e aquele vai ser meu deck. Como consequência, o meu oponente vai ganhar um ponto. Isso lá no outro jogo, né? No Fab poderia ter alguma coisa assim, alguma pegada nesse sentido. Então, eu pego as cartas do cemitério e para cada 2 cartas que eu venha pegar do cemitério, meu oponente ganha 1 de vida, ou ele ganha 1 de vida para cada carta que eu for colocar no meu main deck depois de você, enfim, ter acabado, alguma coisa assim. E isso eu imagino que faça com que a estratégia da fadiga ela reduza, mas caso a pessoa opte ainda por fazer isso, porque realmente já tem muito personagem que é focado nisso, ainda vai ter uma vantagem, mas não vai ter a vitória, sabe? Então isso para mim ia fazer com que as partidas tendessem a demorar menos, porque essa prática, né, da fadiga iria reduzir. Mas eu sei que muita gente gosta desse tipo de gameplay, né? Então, assim, eu tô falando o que eu preferiria. É livre aqui, né? Então, você acha que isso seria interessante? Comenta aqui embaixo também sobre essa suposição aqui, essa alternativa que eu coloquei. Não somente ela. Tem outra situação que você acha que iria ajudar a fazer com que o torneio demorasse menos? Ou outra ideia sobre alteração de regra qualquer, que você acha que ia ser muito bem-vinda para o fator diversão, para o fator gameplay, enfim, tá livre. Comenta aqui embaixo e diz pra gente, compartilha com a gente qual alteração você gostaria de ver aqui no Flesh and Blood. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau!